Marcos capítulo 4, o versículo 18. Aqui Jesus ele está explicando a parábola do semeador para os seus discípulos, pois os seus discípulos perguntaram a ele, né? E Jesus ele cumpriu uma profecia que ele ia falar por parábolas também. Mas ele diz aqui, ele fala, né, logo no versículo 7 do capítulo 4, né? E outra caiu em espinhos, e cresceram os espinhos, e a sufocaram, e não deu fruto. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. Uma produziu 30, 60 e outra 100. Aqui no versículo 18, ele explica. E outras são as que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufoca a palavra e fica infrutífera. Versículo 20. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um 30 e outro 60 e outro 100 por um. É necessário você estar disposto a obedecer a Bíblia. Por mais que as pessoas questionem, por mais que as pessoas critiquem, a Bíblia, cientificamente, né, através da arqueologia, através da história, através de muitos documentos, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é. E Jesus está dizendo, a boa terra, a pessoa que quer realmente produzir, ele chama o coração daqueles que recebem, é uma boa terra que produz. E nós temos visto muitas pessoas que passaram pelo processo do que ele disse, os que caíram no caminho, que as árvores comeu, Jesus que é o inimigo que tira a palavra. Outras pessoas também que ouviram a palavra, mas caiu sobre as pedras, não teve raiz, quando o sol nasceu, murchou. Outras caiu entre espinhos e foram sufocadas. Mas muitas pessoas com o coração bom aceitaram a palavra e passaram por esse processo, mas conseguiram resistir. Transformou-se um coração de pedra em um coração de carne. Porque está lá em Ezequiel, o profeta Ezequiel diz, vos tirarei o coração de pedra que habita em vocês e vos darei o coração de carne. Deus quer que você seja aquele que pratique a palavra, que entenda a palavra. Ele diz em Mateus capítulo 7, versículo 25, ele fala, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E ele diz, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Ele está falando daquela pessoa. Porque Jesus olhou para Pedro, né? E disse, Pedro, sobre esta pedra edificará a igreja. Jesus não está dizendo que Pedro é a pedra. Apesar que muitos dizem que o significado de Pedro é pedra. Mas Jesus está falando a ele. Quando você deixa a palavra de Deus mudar a sua vida, você vai sendo edificado. E não vamos negar para você que para seguir a Jesus passa-se por dificuldades, por problemas, por enfermidades, por falta de dinheiro, por perda de parentes. Mas a coisa mais importante é você obedecer a palavra. Muitos estão aqui em Mateus, no capítulo 26. E aquele que ouve as minhas palavras não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda.
E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Jesus, ele só pode fazer algo na sua vida se você quiser. Tem pessoas que querem que Deus faça o milagre sem ela fazer nenhum esforço. Deus faz. Mas você primeiro tem que ouvir a palavra. Que tipo de terra está sendo o seu coração? Porque Deus quer conviver com você em todos os momentos. Nos momentos bons, nos momentos maus, nos momentos tristes, nos momentos alegres. Tem gente que só lembra de Deus na hora da dificuldade. Conheci pessoas, muitas pessoas que tinham raiva de crente, odiava crente, discípulo de Cristo. Mas quando estava doente, peça os crentes para orar por mim. Você precisa deixar a palavra de Deus brotar em você para você ser transformada. Que tipo de terreno está sendo o seu coração? Fica a pergunta e a dica.